Pessoal, continuando aqui agora, a gente vai usar agora o interpolador IDW, né? A gente vai partir agora para os interpoladores que vai gerar uma superfície, utiliza uma estrutura, né, baseada em área de fluência, vai gerar um raster. Então você pode tirar até esse TeamEdit aqui que a gente não vai utilizar mais. Vocês vão vir aqui no Arctobox, eu vou usar aqui o 3D Analyst e vou vir aqui agora no Raster Interpolation e vou usar aqui o IDW, o inverso da distância ponderada, ok? Vou dar duplo clique, ele vai falar aqui que vai criar uma superfície raster utilizando esse interpolador da distância ponderada. A entrada aqui da maioria desses interpoladores aqui que sai da raster, ele só vai utilizar pontos, então por isso que eu converti os dados da curva de nível para ponto. Então aqui, pessoal, antes de mostrar aqui as configurações, eu vou abrir aqui o Help do ArcGIS para vocês verem que vai estar bastante explicação, as referências que ele utiliza para implementação, tudo mais. E aqui embaixo ele tem aqui como que você entende que a análise de interpolação, como que você compara os métodos de interpolação. Ele vai colocar todos eles aqui. E aí ele mostra como que é esse processo de interpolação, né? Você tem os pontos, ele vai gerar aqui o raster já interpolado. Então aquele mesmo processo que a gente viu lá nas aulas teóricas, ele vai ter aqui as explicações aqui também. Bom, então a gente vai entrar aqui, ó, com os dados, né? Curva de nível ponto. Eu vou utilizar a cota, ele já puxa isso para mim automático, ele já está entendendo. Aqui a saída a gente vai chamar de salvar aqui fora do GeoDatabase, apesar que você pode salvar um raster dentro do GeoDatabase, eu vou salvar fora. Eu vou chamar de dw2.tif. Okay? Sempre lembra de colocar o ponto .tif aí. Aqui, pessoal, o tamanho da célula a gente já discutiu lá nos vídeos anteriores, como isso são os dados de carta topográfica 1 para 50.000, né? A gente viu que se usar metade da equidistância vertical das curvas de nível, que é 20 metros aqui, a metade vai dar 10, ou se a gente usar o erro de graficismo da escala 1 para 50.000, vai dar 10 também. Então, vou utilizar esse tamanho de célula de 10 metros, que vai estar dentro da tolerância também da ET-PCDG lá, para a geração de modelos digitais de elevação. Okay? E aqui eu escolho aqui a potência da minha interpolação, né, do inverso da distância. Então eles até falam aqui, ó, que é razoável aqui usar valores entre meio e 3, né? O padrão é 2. Vou usar esse padrão 2. Outra coisa também que os métodos aqui de interpolação têm é esse raio de procura. Você pode definir aqui o raio sendo variável e você vai falar que você vai utilizar os 12 pontos mais próximos, ou sei lá, você pode alterar aqui para 10, 5 e tal. Ou então você definir uma distância máxima que ele vai achar um ponto para interpolar, né? Ou então fixo aqui, ó, que é a distância que você vai utilizar. Eu vou deixar variável 12 número de pontos, ok? Vou deixar padrão. E agora eu vou dar OK. Aqui você também pode colocar aqui um shapefile de linhas de quebra aqui, né? Para ele fazer a manipulação aqui da interpolação. Eu vou deixar esse padrão e vou dar OK. Bom, pessoal, ele gerou aqui, colocou aqui para baixo do team, né? Por baixo. Então, vou desabilitar o team e colocar aqui, ó. Isso foi gerado o IDW potência 2, ok? Bom, essa visualização aqui, ele pegou particularmente parecido com o do team, mas não é muito legal a gente analisar aqui os dados utilizando essa coloração aqui, né? O ideal para a gente analisar aqui um modelo é você colocar ele, usando a simbologia aqui, ó, em stretch, ok? E você vai colocar em nível de cinza. Então, vou dar OK. Você pode ver aqui que ele gerou esse DW, ok? O que a gente pode concluir aqui sobre esse DW?
Normalmente quando a gente coloca em nível de cinza o MDE, ele fica parecendo essa figura aqui, né? Do jeito que está aqui, como se fosse um raio-x aí, né? Então aqui ele está colocando o que? A altitude mais branca vai ser as altitudes altas e o preto onde está a altitude baixa. Se você for colocar aqui a hidrografia, você pode ver que o preto aqui seria a altitude mais baixa. Bom, o que a gente pode ver aqui? Que mesmo com a potência 2, eu tive aqui algumas anomalias. O que são essas anomalias? Esses pontinhos aqui, você está vendo? Que são esses polígonos pretos aqui, Ou seja, eu estou no alto do morro aqui e de repente eu tenho um buraco aqui, Esses pontos são onde estão os pontos das curvas de nível, os vértices que eu utilizei para interpolar. Se eu habilitar aqui para vocês, são aonde estão esses pontos aí, Deu para perceber? Então, o que acontece? Isso aqui criou várias depressões espúrias aqui, Eu tenho aqui uma altitude que está no alto e de repente tem um buraco aqui que não sai. Se a água cair ali, ela vai ficar parada ali. Isso é o que a gente chama de depressão espúria, né? Então, esse modelo aqui, mesmo com a potência 2, que é o padrão de tudo aí, ele ficou muito inadequado aqui para a gente na representação de relevo, só analisando isso aqui, beleza? Você pode ver aí que está cheio de buraco no meu modelo. Eu vou gerar um agora, pessoal. Vou gerar 3 modelos aqui do IDW. Vou fechar essa dica aqui. Vou colocar aqui de novo a curva de nível pontos, cota. Vou salvar aqui com IDW5, peso 5, IDW5.TIFF. Vou colocar a meu tamanho de células de 10 e a potência aqui eu vou pôr 5. E aqui eu vou deixar aqui variável 12 pontos, beleza? O que acontece? Vou dar OK. Ele vai gerar o IDW aqui para mim. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mudar a simbologia dele lá para stretch. Vou dar OK. E olha o que aconteceu aí. Esse cara aqui, ele dava o DW2, ele dava a forma aqui para mim do relevo, mas cheio de buracos, né? Esse DW5, ele já vai ajustar muito aos pontos amostrais, que vai estar aqui, e aí ele vai gerar esses polígonos, essas anomalias aqui para mim, que é como se fosse vários polígonos aqui no meu relevo. Se eu gerar a curva de nível desse cara aqui, ele vai ficar cheio de círculos aqui, né? Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui só para vocês verem, e é bom que vocês já aproveitam e já vê como que extrai curva de nível aqui de um modelo. Para me extrair a curva de nível de um modelo, eu venho aqui no 3D Analyst, vou ter aqui Raster Surface, e vou ter aqui Contour, para extrair curva de nível. Então vou usar aqui o IDW5, vou colocar aqui dentro de MDF SOSA, SAD, vou colocar CN e DW2, DW5 no caso que eu estou usando aqui, que vai tirar a curva de nível aqui do IDW5. O intervalo de curva de nível eu vou utilizar aqui 20, okay? Que é o padrão aqui que eu usei de base. Então vou colocar aqui 0, que vai começar aqui a curva de nível contando 0, 20, 40 e tal. E aí vou dar OK. Olha o que acontece, ele gera vários desses polígonos, aqui. Se você for pôr os dados da curva de nível mesmo, olha o que acontece aqui, não tem nada a ver, Aqui está a laranja, que é a original, e a verde seria a que eu interpolei aqui com IDW, depois gerei a curva de nível depois. Fica bem diferente, não fica interessante aqui não, sai muito, ok?
Se eu gerar aqui agora do IDW2, vou pôr aqui IDW2, vou colocar aqui dentro CN IDW2, deixar aqui 20 metros e vou dar OK. Você pode ver também que ele sai um pouco fora, ok? Mas ele ainda assim fica ruim, né? Não fica legal também, igual era a curva anteriormente, não. Você vê que ele fica parecido com o IDW5, né? Só que a aparência do IDW5 é bem mais grotesca assim, do que o do IDW2, né? O IDW2 tem muita depressão espura, que o IDW5 não tem, mas o IDW5 tem essas anomalias que a gente fala aí. Então, o que acontece? Essas anomalias é mais perceptível se você pegar aqui o IDW5 e colocar aqui curvas de nível, por exemplo, de 5 metros, aqui 5N. Pessoal, isso aqui eu estou gerando só para colocar de exemplo, viu? Nunca que você vai poder gerar uma curva de nível de 5 metros usando dados de 20 metros, ok? Isso é só para mim mostrar para vocês o efeito da anomalia aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Olha como que fica esse modelo, ó. Que coisa horrível. Então, é muito ruim isso aqui, ó. Então, pessoal, isso aqui deu para ver o IDW5. Bom, pessoal, então vou gerar o último IDW aqui, ó, para vocês verem. Vai ser curva de nível pontos, cota. Eu vou salvar aqui fora aqui do Geodatabase, né, IDW. Vou colocar aqui 0,5.tif, para me saber que 0,5 que é o meio. Eu vou colocar aqui meio na potência e na resolução 10 e vou dar OK. Bom, vou alterar aqui para o stretch e olha aqui, ó, já ficou um pouquinho melhor aqui, sem aquelas depressões escuras visíveis que a gente tinha aqui no IDW2, ó. Você pode ver que fica aqui mais interessante, apesar que ele fica meio esquisito aqui, meio que casca de uva aqui ainda, né? Em relação aos 5, olha, você vê a diferença, ó, as anomalias que a gente fala é isso aqui, ó. Parece polígonos de Thyssen aqui, ó, né? Então, isso que a gente mostra aqui, essas diferenças de interpoladores. Outra coisa aqui, pessoal, se você quiser brincar mais com o interpolador e ver a diferença, você pode alterar isso aqui, ó, para ser variável. Em vez de você colocar 2, coloca, sei lá, 100, coloca distância fixa. Então, você vai vendo também a diferença aí que pode causar no IDW, beleza? Eu vou criar grupos aqui, ó, para organizar, pessoal. Vou colocar aqui o team. Outro grupo aqui que vai ser o IDW. Então, vou pegar esses 3 IDWs aqui. Vou colocar aqui as curvas de nível também que eu gerei aqui do IDW. Vou colocar aqui de baixo. Não vou usar ela direito, né? E o team, vou pôr aqui. Bom, então tá aí, ó. Meus dados aqui, ó. Só tá aqui com os dados. Vou dar um extend e vou salvar.